Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Escola da Vida Maior. Meu nome é Sidney Cabral e hoje nós daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre obsessão e desobsessão, com alguma ênfase ao diálogo com os espíritos. Algumas dúvidas sobre o que nós já tratamos desde a aula 1 até a aula 15, esta é a nossa 16ª aula, deverão ser tratadas neste momento. O primeiro assunto é que, já dissemos anteriormente, o espírito imortal é eivado de todos os dons do Criador, e à medida em que ele cresce em entendimento, no campo intelectivo e também em moralidade, burilando os aspectos instintivos que antes regiam a sua vida no campo das sensações e agora aprimorando-se, ele vai aumentando cada vez mais este seu poder divino. Com este poder divino, ele poderá fazer tudo aquilo que desejar, dentro do seu livre-arbítrio, praticar o bem ou praticar o mal. Por isso, neste contexto, o crescimento intelectual apenas não lhe confere a legitimidade como herdeiro de Deus, pois é necessário que, através da moralidade, ele passe a refinar as suas escolhas. Aí sim, tornar-se-á o legítimo filho da criação, porque será útil aos planos de Deus. O que nós queremos dizer é que, embora o homem espiritual tenha poderes inimagináveis, que cresce à medida em que ele se desenvolve intelectualmente, mas principalmente moralmente, para este indivíduo, como nos ensinou Paulo de Tarso, tudo é lícito, porém nem tudo lhe convém. Quando assim o espírito que jornadeia pela terra sai a recolher experiências conscientes, buscando, experimentando, definindo se aquilo lhe foi útil ou não foi útil e separando o joio do trigo, ele vai se aproximando mais rapidamente da perfectibilidade de que o espírito imortal é suscetível de atingir. E assim ele começa o processo justo de crescer, fazer crescer, se aprimorar infinitamente, para que no final possa ser o co-criador ou dispensador das leis divinas. Quando isso não acontece, e pior, quando ele insiste em ir na contramão das leis de Deus, haverá um acúmulo kármico que resultará no futuro em sérios prejuízos a ele mesmo. As reencarnações, portanto, são necessárias para que nós tenhamos sempre um novo ponto de partida. E é este novo ponto de partida que nos confere a possibilidade de não errarmos novamente naquilo que falhamos no passado. Só que há um equívoco interpretativo quando achamos que todas as nossas mazelas pretéritas deixam de existir a cada nova encarnação. Isto não acontece. Todas elas estão registradas e já falamos isso sobejamente em outros vídeos de forma superficial e vamos reforçar aqui mais uma vez. Todas as nossas mazelas pretéritas permanecem imantadas na forma de arquivos de memória que se encontram alocados em algum setor da alma, que é este conjunto energético complexo, o qual, de forma simplória, chamamos de perispírito. Em teorias que nós já exposamos, não aqui nesta nossa série de vídeos, mas lá para os nossos alunos do curso Vida Desperta com Reiki, uma maneira de explicar isto de forma muito simples e abreviada é através do modelo de mente, inconsciente, subconsciente e consciente, onde o inconsciente é o compartimento mais profundo deste nosso depósito de memórias, mas que, como nosso objetivo é sempre rever, corrigir e melhorar o nosso comportamento psicodinâmico, aquilo que no consciente nós não conseguimos detectar está no subconsciente a se movimentar, porque as memórias também são energias. E a movimentação destas memórias, em algum momento, se defrontará com algum elemento deflagrador a fazê-las pulular do subconsciente para o consciente, interferindo na vida presente, positiva ou negativamente. Positivamente, são as intuições que temos daquilo que devemos ou não fazer. Negativamente, são os erros e viciações pretéritas que nos causaram dor ou que provocaram a dor a outrem, que se repetem no campo consciente e fazem desta forma com que nós
erremos novamente. Nisto reside uma frase clássica entre os espiritistas, entre os cristãos: vigiai e orai. A vigilância consiste, então, exatamente em perceber o fluxo incessante de pensamentos que produzimos e quais devemos deter no nascedouro antes que eles migrem e nos prejudiquem, e quais são aqueles que deveremos aproveitar. Toda vez que há, em tese, a liberação de espaço no campo subconsciencial, os arquivos de memória do inconsciente ocupam-lhe o lugar. Desta forma, aquilo que estava no inconsciente, agora no subconsciente, está muito mais próximo do campo consciencial e poderá assim interferir na personalidade presente. Assim, Deus nos possibilita, neste mecanismo automático, que não lembremos imediatamente de quem nós fomos e dos comportamentos destrutivos que produzimos, mas, pela vigilância, que tomemos conhecimento através da introspecção meditativa, muito importante na vida diária, de nossas más tendências, e desta forma empenhemo-nos muito mais na corrigenda necessária destes comportamentos que influenciarão na nossa personalidade. São tendências ou temperamentos que se manifestarão no campo mental e poderão se converter em ações. Nós falamos sobre isso mais uma vez para deixar claro que a individualidade, ou seja, o espírito, é quem os produz. Portanto, todas essas memórias fazem parte da estrutura psíquica daquele indivíduo. E as memórias, elas acontecem em um determinado momento. E este momento se chama tempo. Portanto, tudo aquilo que é produzido individualmente, no âmbito coletivo, se encontra registrado no tempo. Desde há muito tempo, eu tinha a concepção de que todos os pensamentos humanos, toda a história da humanidade, pela força da criação mental, encontrava-se no campo etéreo, com acesso livre a qualquer pensador, a qualquer buscador, que quisesse inspiração para formatar projetos ou consolidar suas ideias no plano físico. Isto ficou mais evidente para mim quando pela primeira vez ouvi a citação em uma palestra sobre Thomas Alva Edison, que eu repito também constantemente, e a sua obsessão pela criação da lâmpada elétrica. E ele tentou por mais de 1.200 vezes até conseguir aquele intento. E eu fiquei a imaginar como uma pessoa pode ser tão persistente. Alguns poderiam dizer, como disseram à época, não, ele é teimoso. Mas na realidade, o que ele tinha era a intuição, porque neste modelo de mente, no plano consciente, ele não tinha a definição para a elaboração do seu projeto. Porém, no subconsciente, é provável que uma pálida ideia de tal possibilidade estivesse a influir na sua personalidade, a dizer-lhe, é possível. E ele, portanto, foi buscar. Quando não conseguiu encontrar todas as informações necessárias em seus arquivos de memória, os arquivos que lhe eram próprios, pelo trabalho, pela busca, concluímos nós que ele conseguiu acessar no plano etéreo aquilo que eu chamava no passado de Biblioteca Universal, mas que, pela indicação de um colega de doutrina espírita, lendo o livro O Sublime Peregrino, soube através do autor Ramatiz que este conceito que eu imaginava já existia no Oriente há muito tempo e era chamado de registros acásticos. Portanto, não confundamos as memórias individuais com esta biblioteca universal que é o registro acástico. Sidney, o que tem a ver tudo isso que você está a dizer com esta série de vídeos Obsessão e Desobsessão? É muito simples, porque algumas vezes nós já dissemos superficialmente que é possível, em alguns casos, nos casos de resistência ao esclarecimento, companheiros mais rebeldes, que se comprazem no mal, ou endurecidos pura e simplesmente pela ignorância, que façamos um trabalho chamado regressão de memória e também o trabalho de progressão, que está relacionado aos impositivos kármicos. E certa feita, alguns anos atrás, nos foi perguntado de onde provém estes elementos.
respondemos de forma mais abreviada do que estamos a realizar aqui e agora. Mas já mencionamos que os espíritos que auxiliam no setor da desobsessão, eles sabem exatamente qual é o médium que tem melhor disposição para assimilar o campo vibratório dos espíritos que deverão ser orientados. E num preparo prévio, já buscam todas as informações sobre aquele indivíduo. Boa parte destas informações, conforme nos orienta André Luiz, espírito, vem justamente desta biblioteca universal, que lhes permite orientar o dialogador nos momentos em que ele se encontre com dificuldade para tocar a mente e o coração daquele companheiro que deverá ser esclarecido, para que ele comece a provocar lembranças úteis para demover o comunicante de sua resistência. E aí, por inspiração, o dialogador começa a mudar a sua estratégia, baseando-se também na própria intuição, que é o exercício pedagógico dos seus aprendizados sobre mediunismo, sobre psiquismo, sobre a psicologia humana, e se dispõe neste momento a realizar o processo da regressão de memória. Não é nada muito misterioso nem dificultoso, é plenamente natural. A partir de as informações que o dialogador recebe, ele consegue literalmente cutucar um ponto sensível daquele companheiro. E quando este companheiro, em um flash de memória, quebra o monoideísmo, ou seja, aquela ideia fixa por um instante, ele começa a mergulhar no campo subconsciencial e com um pouco mais de esforço no inconsciente profundo e resgatar informações de momentos felizes, de momentos em que ele se sentia útil, permitindo assim que seja possível a retomada do esclarecimento com melhor aceitação. De outra sorte, também, a progressão que está ligada aos impositivos kármicos, lembram que nós dissemos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque aquilo que é feito por conveniência, na contrapartida das leis de Deus, repercutem desfavoravelmente para o indivíduo humano, que é a lei de causas e consequências. É possível entrever múltiplos caminhos para as condutas que neste momento, no plano consciente, eu sei que eu estou a praticar. E os caminhos, invariavelmente, são sempre desditosos. Estas variações ou variantes da destinação de o espírito contraventor, aquele que viola as leis de Deus, podem ser projetados com o auxílio da espiritualidade superiora para que ele veja um espelhamento de comportamentos análogos ao seu, cujos resultados serão semelhantes. Por isso que nós sempre dizemos sobre o karma, que significa ação. E a ação pode ser positiva, como pode ser negativa. Então, o karma não é um destino imutável. O karma é sempre o resultado de nossas ações. Quando, em o seio espiritista, costumamos dizer de um companheiro que sofre, é karma, é um tremendo engodo, porque estamos generalizando o karma sempre como resultados ruins. Aquele companheiro, portanto, que é feliz, que tem uma vida plena, nós podemos dizer que isto é o karma dele. Ser feliz foi uma escolha, mas nunca poderemos dizer que somente as experiências desditosas é que são impositivos kármicos, mesmo porque eles poderão ser alterados a qualquer momento, bastando uma tomada de consciência. E aí, mais conscientes, poderemos pedir a Deus uma nova oportunidade encarnatória para refazer aquilo que hoje realizamos de forma infelicitante. Uma outra lenda, em se tratando de obsessão e de desobsessão, é que o dialogador, por mais experimentado que seja, estará sempre protegido das investidas do astral inferior. Isto é um tremendo engodo, mesmo porque lá em O Livro dos Espíritos, salvo engano, a questão é 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossas ações, e a resposta é: mais do que supondes, de ordinário são eles que vos dirigem. Isto se aplica tanto à influência dos bons espíritos, como também dos espíritos inferiores, os mais ignorantes sobre as suas responsabilidades perante a vida. Então, o dialogador não é uma pessoa plenamente defesa, se ele não compreender que
ele deve criar uma blindagem contra as más influências, que começa pela vigilância, pela conexão com o plano maior, buscando assim o assessoramento de espíritos qualificados como dispensadores ou mensageiros de Deus através de Jesus. Então a vigilância e a oração, o estudo incessante, a prática da caridade são alguns dos remédios espirituais que nós podemos adotar no dia a dia. Isto ajuda, sobremodo, a criar uma blindagem psíquica. E o que isso significa? Tudo aquilo que produzimos em pensamento, em sentimento e também em ações que estejam em consonância com os ditames do Criador farão que a nossa aura, um campo energético próprio da alma, se qualifique como o campo de imunodefesa psíquica a resistir fortemente contra as más influenciações. A rigor, ser dialogador por si só não nos protege de nada. Por mais habilidosos que sejamos, a habilidade só reflete a prática e uma certa disposição intelectual, mas será sempre o campo moral que nos dará o suporte necessário para potencializarmos as nossas defesas. Todo trabalhador cristão, e aqui eu faço uma ressalva, o cristão sincero, aquele cujo ego ou os interesses particulares não interferem na prática do amor e da caridade, será um alvo exponencial de ataques psíquicos a todo instante. Quando os ataques diretos, avolumados e intensos não estiverem surtindo resultado, porque as fibras morais estão bem consolidadas daquele trabalhador, o seu desafiante, aquele que não quer que você prossiga na tarefa, ficará sempre à espreita, estrategicamente, aguardando as brechas possíveis, as quais somos sempre suscetíveis de produzi-las, para que ele reinicie a sua investida. Portanto, mais uma vez, vigilância e oração. Estudo incessante, prática do bem, amor e caridade. Apenas isso nos dá a resistência para prosseguirmos na tarefa. Olá, uma pequena pausa só para te lembrar de que todas as literaturas que nós referenciamos em nossos vídeos poderão ser encontradas no link que deixaremos logo abaixo no primeiro comentário fixado. Assim também as obras de nossa autoria em diversos formatos, livros impressos, livros digitais, que poderão ser adquiridos diretamente na editora ou nos marketplaces como Amazon e Eduz. Da mesma forma, vocês poderão encontrar todos os nossos cursos 100% online, incluindo o mini curso de desenvolvimento psicodinâmico 100% gratuito. Transmitidos os nossos recados, vamos continuar com o nosso vídeo. Existem outras técnicas particulares que nós adotamos e ensinamos para os alunos do nosso curso Vida Desperta com Reiki. Porque já vimos muitos praticantes de várias terapias holísticas, simplesmente porque se importam muito com a técnica e não com o entendimento daquilo que estão a realizar, que se dizem vergastados, às vezes perturbados, ocasionalmente impactados com a vibração do próprio consulente ou do próprio cliente e que têm a certeza de que são influências espirituais as quais eles não conseguem lidar. Para estes casos, existe a possibilidade, além das técnicas de Reiki de proteção, de criar-se individualmente um fator de energia passível de se afigurar a um verdadeiro campo de força extra à imunodefesa psíquica que é representada pela própria aura. Mas sobre isso nós não trataremos aqui, mesmo porque se trata de uma instrução particular para os nossos alunos do curso Vida Desperta com Reiki, mas que é um conceito comumente encontrado também nos estudos sobre apometria, nas obras de José Lacerda e de J.S. Godinho. Proponho então que façam as suas pesquisas. Lembrando sempre que, como já dissemos, as referências bibliográficas estarão sempre no nosso primeiro comentário fixado, onde haverá um link para que vocês encontrem aquilo a que nós nos referimos. Um outro problema é o problema do medo. Algumas pessoas dizem que não gostam de desobsessão, mas durante a conversação nós percebemos que, na realidade, o que elas têm é medo. Medo das ameaças que, às vezes, são frequentes, feitas por parte de espíritos mais endurecidos. Alguns buscam aterrorizar o dialogador e todo o grupo, para que se baixe a qualidade da nossa vibração e assim ele consiga ter um maior domínio sobre a situação. E ou, às vezes, até, encontrando disposições facilitantes em um ou outro tarefeiro, passar a perseguir
persegui-lo de forma veemente. O que nós temos que entender é que se fizermos a nossa boa parte, através da vigilância, através da oração, através do entendimento do processo, estudos frequentes, a introspecção meditativa, os bons amigos do plano espiritual, porque se eu estou sendo sincero na minha proposta de trabalho, tê-los-ei sempre me dando guarida, eles farão a parte deles. Portanto, não tema nunca qualquer ameaça. Tema os espíritos que se encontram encarnados nas mesmas condições de ignorância e violência, porque eles sim poderão lhes causar prejuízos, às vezes inevitáveis. Mas quanto aos desencarnados, eles só nos causarão o prejuízo que nós permitirmos que eles nos causem. Portanto, devemos sempre estar fortalecidos o mais possível. Enquanto estivermos saudáveis, enquanto estivermos lúcidos, conseguiremos trilhar o melhor caminho de autoproteção. Não importa como eles se apresentem. Eu recomendo, inclusive, que estudem um pouco de Umbanda para conhecer as entidades de Umbanda. Porque algumas vezes, na política do terror, alguns dizem eu sou um Exu, e por falta de conhecimento sobre esta categoria de entidades, o simples pronunciar da palavra causa um impacto que faz oscilar a vibração de um grupo ou do próprio dialogador. Nestes momentos é que nós deveremos pesar a questão da dualidade entre amorosidade e energia. Por quê? Não importa quem seja, a casa espírita e a reunião de desobsessão é o seu campo de trabalho respeitável, digno e ético, e qualquer um que lá se encontrar estará na condição de convidado. Os espíritos superiores respeitam o nosso trabalho. Eles interferem porque são convidados, algumas vezes porque somos preguiçosos e não queremos estudar, progredir, evoluir, mas sim realizar as mesmas práticas durante longos anos sem entender que a vida é movimento incessante e que tudo progride, inclusive os irmãos que desafiam as leis de Deus também progridem intelectualmente. É que nós deveremos também trilhar o caminho das pesquisas. Afinal, a doutrina espírita se caracteriza pela racionalidade e tudo que nós temos hoje, deixado por Kardec, é fruto de pesquisas incessantes. Então, quando um companheiro nos desafiar, ele já estabeleceu para que veio. Ele não veio colaborar, mas sim conturbar a nossa reunião. Não adianta, portanto, dizer, meu irmão, aqui é uma casa de caridade, você precisa respeitar o ambiente, nós te recebemos com muito carinho e amor. Não, utilizemos de energia, tal qual utilizamos para uma criança, para a qual deveremos impor limite. Digamos então, tudo bem, companheiro, neste momento nós não estamos perguntando quem você é e o que você veio fazer. Aqui é o nosso lugar, é a nossa casa, você está como convidado e você deve respeitar este ambiente. Então, chega. A partir daí, com o seu silêncio, nós poderemos estabelecer regras. Quer falar? Fale com respeitabilidade. Quer ajuda? Estaremos dispostos a ajudar. Quer entender seu processo? Estaremos à disposição para esclarecer. Mas no nosso local, tudo funciona de acordo com as nossas regras. É claro que pela dureza de alguns corações, o desafio continuará por mais algum tempo, mas lembremos sempre que o trabalho é de parceria. Nós temos uma sustentação de médiums justamente para conter este ímpeto desafiador, e temos o médium que transcreve as ideias do comunicante, o qual deverá, a rigor, segurar palavras chulas, conter as movimentações destrambelhadas e fazer com que o comunicante permaneça com o comportamento compatível com o trabalho. Se você me perguntar, mas o médium tem condições de fazer isso? Não é a entidade espiritual que estará a determinar a fala e os movimentos? Sim e não. As ideias são dele, mas o canal é o médium, que bem adestrado psiquicamente, intelectualmente capaz e moralmente qualificado, foi escolhido pela espiritualidade porque é o indivíduo que naquele momento tem a melhor disposição para a assimilação das vibrações daquele comunicante. Portanto, ele já estará conectado já há algum tempo. Se ele tiver esta consciência, mesmo antes de adentrarmos a câmara de desobsessão, ele já estará a dialogar telepaticamente com aquela entidade, orientando o que acontecerá a seguir. E isso já ajudará sobremodo o dialogador. Então o dialogador não é a pessoa especial, não é a estrela do cenário, é apenas mais um componente que tem uma tarefa específica. O médium de psicofonia é importante. Os médiums de sustentação são sobejamente
importante e o dialogador também tem a sua importância. Porém, os bastidores estará repleto sempre de uma multidão de espíritos, muitas almas enfermas, mas um contingente ainda maior de enviados do Cristo para a tarefa do bem. Quando nós entendemos isso, só resta uma dúvida. Sidney, você sempre disse que a função principal de um trabalho de desobsessão é o esclarecimento. Sim, o aproveitamento do choque anímico é o momento em que o espírito que se encontra perambulando na erraticidade, aquele que nunca procurou entender quais são as suas responsabilidades perante a vida, se encontra anestesiado, enfim, pouco lúcido de suas obrigações e só busca a repetição dos comportamentos da carne, cujo qual não consegue, porque ele já não está mais associado à matéria física, e sim a matéria etérea, da qual há muito tempo ele perdeu a adaptação. É isto que faz com que haja o monoideísmo. Imagine você realizando uma dieta. Você sempre gostou de carne e vinho. Todos os finais de semana você fazia churrasco. Os acompanhamentos da sua refeição semanal eram baseadas em proteína animal. Você sempre degustava um aperitivo após o jantar. De repente, você descobre através de uma consulta médica que você deverá criar novos hábitos alimentares baseados em proteína vegetal e abster-se totalmente dos alcoólicos. Durante um bom tempo, você sentirá a necessidade de repetir aquelas mesmas sensações das quais você estava acostumado, só que você não pode mais. O mesmo acontece com o espírito desencarnado. Ele não o pode realmente porque ele não tem mais qualquer contato. Então a situação dele é muito pior, muito diferente da sua, que está consciente de o porquê não pode. E é esta a nossa tarefa: quebrar este monoideísmo, o pensamento repetitivo de ódio, vingança, sensação de dor, de morte, o espírito preguiçoso, inerme durante toda a vida, que continua agora no plano extrafísico a parasitar o encarnado, gerando-lhe problemas psicoemocionais e também de ordem física, que precisa despertar, que precisa fazer alguma coisa. São espíritos que apresentamos a oportunidade de auxílio e ele só quer o auxílio, mas não quer trabalho redentor. E tudo o que nós falamos subsume a necessidade de auxiliá-los no despertamento. Para que haja o despertamento, várias práticas, as práticas que nós mencionamos na aula 15, a aula anterior, de cuidados para romper esse monoideísmo, auxiliando-o quando tem sede, quando tem dor. Todas estas coisas facilitam o entendimento de que ele não estava bem, de que ele precisa se modificar. Daí partimos, quando conquistamos esta confiança, a mostrar-lhe um melhor caminho, entendendo principalmente as suas intenções junto ao encarnado, junto a vários encarnados ou um grupo. Mostraremos para ele, inclusive, que ele está a prejudicar o outro, consciente ou inconscientemente, e que em nenhuma das duas circunstâncias isso lhe favorecerá a melhora. E aí sim poderemos utilizar o verbo encaminhar. Esta é a última ação que deveremos fazer, porque tudo isso que nós relatamos agora, esse trabalho, para que, entre aspas, o espírito sinta na pele a necessidade de modificação, é realizado quando ele está jungido vibratoriamente pela assimilação dos fluidos ou a interposição dos fluidos, quando ele está junto ao médium, que é o que nós chamamos de choque anímico. Ele se sente como se estivesse novamente revestido do corpo carnal. E as percepções, aí para ele, que antes estava entorpecido, enebriado, em sua nova situação espiritual, a qual ele não se readaptou ainda, para ele este momento faz com que a sua percepção seja mais compatível com a capacidade de assimilação consciencial. Eu espero que esta aula 16 tenha sido a aula que encerra uma série de questionamentos. Toda vez eu estou falando que será a nossa última aula e eu vou parar de falar, porque sempre eu me recordo de outros assuntos que são necessários serem tratados. Nós dissemos que não estamos a ensinar a dialogação, porque isso não é um curso. São aulas dedicadas a nortear os caminhos de pesquisa dos companheiros dedicados à tarefa ou que têm interesse em se dedicar à tarefa de dialogação ou mesmo de desobsessão. A recomendação de livro que nós deixamos hoje sobre o assunto de regressão e progressão é Eu Sou
Camille Desmoulins, de Hermínio Miranda. Novamente, todas as referências bibliográficas estarão no primeiro comentário fixado aqui abaixo deste vídeo. Eu espero que vocês tenham uma boa vida.